Consideradas as maiores torcidas do Brasil que não são de capital, as organizadas do Santos geram grandes incógnitas nos torcedores do futebol brasileiro. Afinal, de qual aliança faz parte a torcida jovem do Santos, a sangue jovem do Santos? Como elas se identificam? É amizade? É aliança? Este é o tema do vídeo de hoje do canal Cancheiro, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Thiago Stormovski e não estou em casa, então eu peço a compreensão de vocês porque o cenário e a iluminação não está muito legal, até vou colocar mais vídeos aqui para vocês não olharem muito para o cenário, porque eu não estou em casa, estou viajando, mas não vou deixar de gravar vídeos para vocês. A gente sabe que o cenário fixo ainda é uma ideia do canal, mas como eu não estou em casa, peço aí desculpa para vocês por não ter uma boa iluminação, não ter uma boa qualidade, como costuma ser, mas estamos longe ainda do ideal, mas hoje bem distante disso por conta de não estar próximo de casa, estou de férias, então peço a compreensão. Bom, santistas, vocês, torcedores do Santos, torcedores de outros clubes também, vamos falar a respeito então das torcidas do Santos. Vocês pediram bastante para falar a respeito dessas questões de amizades, de uniões das torcidas do Santos, e já vamos deixar claro aqui, gente, tanto a Jovem do Santos quanto a Sangue Jovem não gostam do termo união. Aliás, união nem tanto, mas o termo aliança não é muito forte por parte da Jovem, por parte da Sangue Jovem do Santos. Tem também o bonde do Braço Fino, que é um bonde mais recente, que a gente vai falar a respeito disso também, mas o termo aliança, assim como os Gaviões da Fiel, não é muito cultuado. Mas a Jovem e a Sangue Jovem têm as suas amizades e vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. E são poucas, tá, gente? Poucas amizades que as torcidas do Santos costumam ter, e claro que tem uma aproximação a mais com uma torcida ou outra, mas essas amizades não são consideradas alianças. Vamos falar primeiro sobre a torcida jovem, que é a primeira torcida do Santos, uma das primeiras organizadas do Brasil desde 1969, uma das mais tradicionais. A Jovem do Santos tem aí como principal característica a sua padronização na arquibancada, todo mundo de branco, uma das padronizações mais bonitas do mundo no que se refere a organizada, e tem também a sua tradição, uma torcida muito casca-grossa de enfrentar. Não é qualquer torcida que pisa na Vila Belmiro, que sobe a serra, ou desce a serra, agora não me esqueço o seu termo certo lá em Santos, mas não é qualquer torcida que se aproxima da Vila Belmiro com naturalidade. É muito estratégico as torcidas que vão até Santos, porque sim, a torcida jovem tem uma característica bem peculiar no que se refere à pista. Uma torcida, como eu disse, que não é de capital, então não tem grande número, apesar da jovem ter um grande núcleo, ter um grande comando na capital, é onde o Santos mais tem torcida, mas oficialmente o Santos não é de capital, então joga costumeiramente no litoral paulista, e é talvez sim, acho que afirmo com certeza, a torcida mais casca-grossa que não é de um centro de país, que não é de uma grande cidade, apesar de Santos ser bem tradicional. Então, a Jovem do Santos tem uma amizade muito forte com a torcida Esquadrão Vilanovense, já de muito tempo, uma amizade que foi constituída com o fundador da Esquadrão Vilanovense, e isso passou para as outras torcidas do Santos também, para outras torcidas do Vila Nova. Então a gente viu que os clubes se enfrentaram depois de muito tempo esse ano na Série B, e esse enfrentamento fez com que as torcidas se aproximassem ainda mais, mas é uma relação de muitos anos. É claro que o jogo com as equipes fortalece ainda mais essa confraternização, mas sempre que o Santos vai para Goiânia ou o Vila vai para São Paulo, tem essa confraternização, mas os clubes se enfrentando foi muito marcante neste ano, uma amizade que vem de muito tempo, Esquadrão Vilanovense, a Jovem do Santos e outras torcidas do Santos também. Outra amizade muito forte, um respeito muito forte que a Jovem tem é com a torcida Gaviões Alvinegros do Figueirense, e aí cabe ressaltar, porque os Gaviões Alvinegros são muito amigos também dos Gaviões da Fiel, uma grande rival da torcida Jovem do Santos. Mesmo assim, é considerado um respeito, a Jovem do Santos tem um respeito muito forte com os Gaviões Alvinegros do Figueirense, sempre que tem esse jogo tem essa relação de respeito. Não tem relação nenhuma com os Gaviões da Fiel, nunca atrapalhou, na verdade, esse respeito, mas é algo a se ressaltar, Gaviões Alvinegros e Jovem do Santos. E outro respeito, outra amizade oficial da torcida Jovem do Santos é a torcida Jovem Fanáutico, que é a torcida do Náutico, que também, muito casca-grossa lá em Recife, uma boa relação da torcida do Santos com a torcida do Timbu. E essas são as grandes amizades brasileiras, tá, gente? São poucas amizades da Jovem do Santos, que também tem algumas relações com torcidas de fora do Brasil. A Jovem do Santos tem uma boa relação com a torcida do Deportivo Cali, que quando vem enfrentar o Corinthians, quando enfrentou o Corinthians, rolou uma treta bem forte. A torcida do Deportivo Cali roubou uma faixa que a torcida Camisa 12 do Corinthians fez para o Rincon, e quando veio a São Paulo, teve uma boa recepção da torcida Jovem do Santos. Estiveram na sede, na quadra da torcida Jovem do Santos. Então, é uma boa relação com a torcida do Deportivo Cali da Colômbia, com a torcida do Colo-Colo e com a torcida do Olímpia também. Existe uma série de boa relação de torcidas alvinegras
e é considerado também, a Jovem do Santos entra nesse respeito, nessa amizade, mas é algo muito mais distante, gente, muito mais ocasional. Mas sim, tem uma boa relação da Jovem do Santos com a torcida do Olímpia, com a torcida do Deportivo Cali, com a torcida do Colo-Colo. Então essas são as boas amizades da Jovem do Santos. No Brasil, aquelas 3 e essas que eu falei também. A Jovem do Santos já teve uma amizade, uma aproximação, uma tentativa de aproximação com os fanáticos do Atlético Paranaense, que não deu muito certo, inclusive gerou uma grande revolta na Máfia Azul, que terminou oficialmente a aliança com a Jovem do Santos, e também uma aproximação lá atrás com a Young Flu. Por quê, gente? Vou fazer esse link da Young Flu, que hoje não é oficialmente nada da Jovem do Santos. Esse link com a Young Flu eu faço porque a torcida Sangue Jovem do Santos, que herda algumas dessas boas amizades da Jovem do Santos, tem uma grande união com a torcida Força Flu. E essa é considerada por muitos, pelo menos os registros que a gente tem, a primeira aliança de torcida do Brasil, a primeira união de torcida do Brasil é a Força Flu e a Sangue Jovem do Santos. Então, bem peculiar essa questão. A Sangue Jovem do Santos ela vem bem depois da Jovem do Santos, vem também derivada de ex-integrantes da Jovem. Normalmente as torcidas de segundo escalão elas são formadas assim. Deriva de um racha ou de alguma insatisfação de torcedores do Santos. Então tem essa grande relação da Sangue Jovem do Santos com a Força Flu. Acredito que hoje, pelo que eu conversei com as pessoas, é uma boa relação também da Jovem do Santos com a Sangue Jovem do Santos. A torcida do Santos tem se dado bem, já teve algumas rusgas, mas eu acho que hoje dá para afirmar sim que é uma boa relação das torcidas do Santos. E por último, a gente pode falar do Bonde do Braço Fino, gente, que é uma torcida fundada em 2008, também com ex-integrantes da Jovem do Santos, que tem ganho muita força nos últimos anos. E é uma torcida fundada especialmente para brigar, gente, para briga. Mas uma briga considerada apenas no punho, é o lema dessa torcida do Bonde do Braço Fino, que briga apenas no punho, que briga apenas na mão. E tem se formado esses bondes. Vou fazer um vídeo só sobre esses bondes dissidentes dessas torcidas. Tem torcida do Fluminense com esse bonde, do Flamengo também, mas sobre essa torcida do Santos, que também tem uma boa relação aí com essas organizadas herdadas da Jovem do Santos, porque são dissidentes da Jovem do Santos, são derivados da Jovem do Santos, que estavam insatisfeitos com algumas questões e fundaram esse Bonde do Braço Fino também, exclusivamente para arquibancada, mas principalmente voltada à pista, com ideologias, com ideias que não devem ser furtadas, que não devem ser feridas, no caso, porque tem se tornado comum nas organizadas uma briga mais de barra de ferro, briga de tiros até, né, às vezes com mais mortes, mas essas torcidas de bondes aí que têm se formado são muito voltadas mais para aquela briga de torcida europeia, assim, de briga na mão mesmo, que tem tornado força. Mas essas são aí as principais relações das torcidas do Santos, principalmente da Jovem do Santos. Foquei mais na Jovem do Santos, mas tem essas heranças aí tanto da Sangue quanto da torcida do Bonde do Braço Fino. Falando então, quais alianças fazem parte, uniões, oficialmente nenhuma, mas há esse respeito, essas amizades com essas torcidas santistas. Não é um vídeo muito bem elaborado hoje, gente, como eu disse, porque não estou em casa, mas eu não poderia deixar de fazer esse conteúdo para vocês. Obrigado então pela audiência, por acompanharem, continuem curtindo o vídeo, comentem, hypem o vídeo também.